Olá, seja bem-vindo a mais um programa Theo MediaCast. É um momento especial que nós batemos um papo sobre assuntos interessantes. Falamos de vida e fé, mas sempre dentro de uma perspectiva bíblica, não é? Afinal de contas, nós temos uma confissão que nos leva ao Criador a quem nós amamos. Então, procuramos lembrar coisas importantes. Você que lê sua Bíblia, você que busca o Senhor, que procura conhecer alguma coisa mais. Ou, de repente, alguém que está chegando falando, o que é isso aí, né? Então, nós vamos conversando e batendo um papo sobre assuntos diferentes. Você já ouviu falar na história de um peixe que engoliu um homem? Pois é, não é um peixe e tal, mas a história é mais ou menos por aí. E nós temos hoje um convidado que vai falar sobre esse assunto, o assunto de estudo dele. Eu acho que vai ser bastante interessante para nós. Daqui a pouquinho eu apresento ele. Por enquanto, né? Eu sou o Fernando Hamilton e aqui ao meu lado está Pablo. Prazer, alegria. Pastor, que está sendo meu companheiro hoje. Seja bem-vindo, Pablo. Obrigado. Sempre muito bom. Dá um tempo aí, não sai não, tá? Tem uma vinheta e já nós voltamos. Falei que a gente voltava já? Então, já voltamos aqui. E um papo gostoso hoje, conhecendo mais um pastor, é um ministro de Deus, um homem que tem estudado, trabalha numa coisa interessante, né? Você vai ver um programa por aí depois, aí no ar também, um programa sobre a Rádio Transmundial. E é uma coisa que eu conheci quando menino, mas eu vou falar disso no outro programa, eu já falei no outro programa, sei lá como é que está aí na sua ordem, no que você está escutando. Mas trabalho na Rádio Transmundial, essa é uma rádio, é uma missão antiga. Quantos anos tem o Transmundial? Você tem uma ideia? Mas tem uns 60 anos. 60 anos, né? Mas isso, como eu falei, não é assunto aqui, é assunto para depois, para outro programa. Procura lá, da Reverendo Davi Nunes, aí você vai ver esse programa. Ele atualmente trabalha, tem programas de rádio, eu gostaria que falasse um pouquinho sobre isso também. Mas se apresente para nós, para os nossos amigos, o João Paulo é o nome dele, pastor. Mas falar um pouquinho da sua igreja, do seu trabalho, depois nós vamos desenvolvendo o nosso papo aqui, tá bom? Bom, eu sou pastor da Igreja Batista Chácara Flora. Essa igreja é filha da IBNU, do pastor Luiz Saião. Sou professor do Seminário Teológico Batista Mispar. Sou professor convidado também na Teológica de São Paulo. Que mais? Trabalho na Rádio Transmundial e faço alguns programas lá. Um programa com a minha filha, onde a gente conversa sobre assuntos familiares. Na verdade, ela tem 24. Cara, ela é você casada, tem cara de menino? Eu sou menino. 24 anos, filha? Rapaz, que maravilha! E eu faço um programa exatamente conversando com uma filha e filha fazendo pergunta para os pais. Inclusive, durante a pandemia, a pauta dela caiu. Ela também trabalha na rádio. Ela trabalhava na produção, ela é jornalista, trabalhava na produção essa época. Ela falou, pai, minha pauta caiu. A gente pode gravar alguma coisa? Eu falei, opa, pra já, o que a gente vai? Aí a gente sentou na beira da cama e começou a bater papo. Que legal. Essa foi a entrevista. Como é que é o nome dela? Gabriela. Ei, Gabriela, tá escutando? Deus te abençoe, menina. E aí eu faço esse programa que se chama De Pai para Filha. Faço um programa de resenha sobre livros. Então, a gente faz resenhas e indica livros para os nossos ouvintes. Faço de terças e quintas ao vivo, às 16h, um programa chamado Nos Caminhos da Fé. E aí a gente faz um comentário bíblico, estudos, e a gente vai conversando bastante aí com os ouvintes, interagindo com eles. E às quartas de manhã, a partir das 10h20, a gente faz um programa chamado Pipoca de Graça, né? Onde a gente faz uma resenha sobre um filme qualquer, não independe de onde ele está, em que streaming ele está, mas a gente faz uma ponte com o Evangelho, tentando de alguma maneira mostrar que Deus se revela também a partir de todas as coisas, porque ele controla todas as coisas. Tem um negocinho que chama graça comum, que as pessoas não sabem muito bem o que é, mas existe isso, né? Inclusive, eu sei que anda meio assustado com as coisas que você escuta e que vê.
Você pode ter certeza, meu filho, está tudo na mão do Senhor, tudo na mão do Senhor. E todo mundo vai dar conta para Deus, mas deixa isso para outro dia, outro assunto para outro momento. Mas Jonas vai revelar isso. Então, vamos lá, exatamente. Bom assunto. Jonas vai mostrar isso. E como é que entra Jonas na sua vida? Acho que daí a gente podia conversar um pouquinho sobre essa história, o que motivou, onde chegou, o que está acontecendo, por que isso, e o que nós podíamos conversar um pouco sobre esse assunto aí. Na verdade, eu gosto muito de um filósofo existencialista, cristão, por sinal, chamado Søren Kierkegaard, né? Dinamarquês, e eu gosto bastante dos escritos dele. Ele é existencialista, trabalha muito com crises existenciais. Você fala que ele era cristão, você fala que ele não era cristão? Ele é filho e neto de pastor, né? Esse que é o grande negócio. Então, e ele usa elementos muito da questão dele, porque a definição dele de angústia é o homem se encontrando com o próprio homem. É você, em essência, encontrando com você e dizendo... Profundamente bíblico. E ele falando assim, uau, eu não consigo fazer nada. E aí ele fica angustiado, porque ele não tem controle das coisas. Certo. E aí ele sai na busca, então, de encontrar uma maneira de controlar a sua própria existência. Vamos mudar de assunto aqui hoje? Em vez de falar de Jonas, vamos falar de... Não, vamos continuar. Mas nós estamos focando mais aí. Mas o camarada, ele sai nessa busca e ele encontra o divino. Entendi. E aí, no encontro dele com o divino, ele se desespera. Por quê? Porque ele entende o tamanho da sua pequeneza. Então, ele fica desesperado. Então, se você imaginar que esse camarada, que é religioso, e ele tem crises existenciais profundas, porque o problema é sempre ontológico, né? É do ser. E ele encontra um ser que ontologicamente é eterno, aí ele entra em desespero completamente no processo. Você não precisa ser engolido por um animal marinho para chegar nisso. Quando você lê a poesia do capítulo 2 de Jonas, e talvez aí seja o grande negócio que caiu para mim. Quando eu peguei o texto de Jonas, eu comecei a ver que estruturalmente ele era muito lindo. Uma das coisas do livro de Jonas é incrível, porque ele é estruturado num negócio que a gente chama de paralelismo quiástico. Então ele tem relação, ele inteiro tem relação, os 4 capítulos, do começo ao fim. Ele vai se estruturando e ele tem relação. O problema é que cada capítulo também está estruturado numa forma de paralelismo quiástico, igual. Só que ele ainda é dividido em 4 cenas diferentes. Uma no primeiro capítulo, que é ele fugindo no navio. Certo. O segundo é ele dentro da barriga do peixe. Certo. O terceiro capítulo é ele em Nínive. E o 4º capítulo é ele em cima da montanha vendo Nínive ser destruída. Esperando ser a destruição. Uma plantinha na testa dele. Exato. Só que quando você vai perceber também o texto, olhando de maneira geral, o primeiro capítulo se relaciona com o segundo capítulo, porque é a renovação do chamado. Certo. E o segundo capítulo, que é exatamente a pregação de Jonas, a oração de Jonas, ele revela ali a misericórdia de Deus agindo sobre a vida de Jonas, que também vai ser revelada no capítulo 4, a misericórdia de Deus em cima de Nínive. Espelhado, né? E é tão louco, porque a construção que ele faz, de maneira geral, e depois de maneira específica, e depois a relação paralela entre um capítulo e outro, é um negocinho maravilhoso. Não dá pra fazer um paralelo com Abacuque, não? Abacuque é o outro texto que eu também gosto muito. Do jeito que você está conversando aí, a gente lembra de Abacuque, menos capítulos, mas culminando, só que daí, vamos dizer, a parte poética é o último capítulo, né? Mas é interessante. É maravilhoso. O pessoal que está nos escutando pode não ter a menor noção do que é quiástico. Só para dar uma explicaçãozinha pequena. Só para quem está escutando, às vezes, ele falou... Não entendi o que ele falou. O quiasmo, ele é uma espécie de paralelismo. Pronto, tá vendo? Por quê? A poesia hebraica, ela não é que nem a poesia que a gente tem em português. A poesia em português, ela é formada por prosa e rima. Umas métricas. Prosa e rima. Então, João é um comilão. Pronto, rimou, tem a mesma métrica. João é um comilão. Tem o mesmo tempo, a cadência.
Na poesia hebraica, isso não faz o menor sentido, porque ele trabalha com paralelos. Então, tem várias maneiras de paralelo. Um paralelo onde ele diz uma afirmação e nega ela na sequência, para poder reforçar o sentido dela. Ou então, ela diz uma coisa e reforça na frase seguinte. No quiástico, ele faz uma construção onde o começo interage com o fim. Entendi. E assim, sucessivamente, ele vai afunilando, como se ele fosse afunilando. O meio da poesia revela exatamente a intenção do autor. Certo. No livro de Jonas, em especial, o centro da poesia é do 1º ao 4º versículo do capítulo 3. E você pode contar na divisão que está sendo feita. Você pode olhar ele, os parágrafos são colocados, e eles terminam exatamente naquela hora onde Deus renova o chamado de Jonas e diz, eu vou ter misericórdia de todo mundo. Entendeu? Isso é o paralelismo quiástico. Então você está lá com o texto bíblico, tal, você olhou, você gosta, você entende a questão da filosofia, de Kierkegaard, você conhece ali, tá vendo? Mas por quê? O que mexeu? Por quê? Vamos lá, continua dizendo. Então, quando você lê a poesia, que está no capítulo 2, é um salmo, né? Bem poético, por sinal. Ele usa um termo lá muito específico, que é Sheol. Sim. Sheol, ele é traduzido geralmente no Antigo Testamento como inferno. Mas ele não é um argumento bom para ser usado nesta poesia. Porque o que ele está afirmando é que ele tem uma realidade de quase morte. Uma realidade do mundo dos mortos. Isso é parecido com o Salmo 139? Completamente. Seria como dizer, então, que... Como o Salmo 88 como também. Se ele se visse no túmulo dele. Vivo, mas dentro justamente do mundo dos mortos. Exatamente. Quando você lê o Salmo, parece assim, que acabou. Ele está falando, acabou, o coveiro já está jogando terra, eu já estou no fundo da cova, eu não tenho mais como sair daqui, eu estou preso aqui. E essa imagem dele descendo... Exato. Tem toda essa característica. Que é a palavra hebraica para descer, ela é usada o tempo todo. Você pega o 1º capítulo, a palavra mais importante que aparece lá, depois do nome de Deus, Yahvé e Elohim, que aparece bastante, é Yored. Entendeu? Porque é descida. Ele tem uma descida vertiginosa. Desce pro barco, desce pro porão do barco e depois desce pro fundo do mar. Eu já fiz sermão usando esse tipo de argumentação. Porque todas as vezes que você se ausentar da presença de Deus, o único caminho é uma descendência vertiginosa. Uma espiral descendente. Sempre. Só vai descer. Você pode perceber que até o começo do capítulo 2, na oração, ele não fala com Deus. Isso. Se bem que, quando você chega no capítulo 4, a conversa dele com Deus eu não disse, quando eu ainda estava lá na minha terra, você ia fazer isso? Mas por menção, não por discurso direto. Exatamente. Então aí ele vira e diz, ele vai orar. Então ele vai se voltar para Deus. A partir daí você tem exatamente uma virada na relação da história. Porque nessa relação ele vai falar, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou louvar o Senhor? Mortos podem louvar? Isso. Mortos podem te adorar? Não pode. Entendeu? Ele tenta dar uma convencida em Deus. Entendeu? Nesse sentido. Exatamente. E aí Deus fala assim, tá bom, vai. Já que você... Porque ele se converte. Esse também é um outro termo que aparece quando diz, por exemplo, e Deus se arrependeu de ter feito. A palavra para isso é de conversão. Entendeu? Não é necessariamente uma mudança essencial, ontológica, no sentido de, Deus se arrepende, fez besteira, como ele fez bobagem, e agora ele não vai mais mudar. Não, a ideia é de conversão. Ele olhou e falou assim, eles fizeram isso? Então eu não vou fazer aquilo que eu fiz. E ele tem autonomia e autoridade para fazer esse tipo de coisa. Não arrependimento como o nosso, eu virei a esquina ali de cabeça com o poste. Se eu soubesse que o poste estava lá, não tinha dado de cabeça. Não é isso a questão de Deus. Não nenhuma. Arrependimento, por sinal, não é uma palavra que aparece no Antigo Testamento. A palavra é sempre essa de conversão. Entendeu? E esse talvez seja o grande problema, por exemplo, quando você pega a parábola do filho pródigo. Na verdade, as 3 parábolas formam um conjunto único de parábola. Né? A primeira é alguém que perdeu uma ovelha e achou. Depois alguém que perdeu uma moeda e achou. Porque o comecinho dessa parábola que é importante. Porque ele diz, ele estava lá sentado com
publicanos e pecadores, e os fariseus e os escribas chegaram perto. São 2 públicos. Os que se perderam lá fora, publicanos e pecadores, e os que estão perdidos aqui dentro da religião, que são... E aí ele vai fazer as 2 primeiras parábolas falando isso. Olha, teve alguém que se perdeu lá fora, e o pastor saiu para buscar eles. Jesus fez isso. Perfeito. Inclusive, a beleza do cristianismo está exatamente nisso. Não tem uma religião que faça com que os homens se aproximem de Deus. Não tem nenhuma. Entendeu? Nem o idealismo budista é assim, nem o islamismo é assim, nenhuma religião, só o cristianismo. Todas as religiões levam a Deus? Então Deus está lá no alto da montanha e está todo mundo se esforçando para chegar lá com mérito, para chegar no alto da montanha. No cristianismo, não. Deus olhou lá de cima e falou, esses miseráveis não vão chegar aqui. E ele vem. Opa! Então, no cristianismo, é o Deus que se aproxima dos pecadores. Que a gente vai ver isso muito forte no texto de Jonas. Essa questão do filho pródigo, também lembra que alguns dizem até, e eu acho que é isso mesmo, os 2 filhos estavam perdidos, né? Com certeza. Um estava dentro de casa. Inclusive, e aí... o nome é muito ruim, né? Filho pródigo. Pródigo, exatamente. É o pai que é pródigo, eu já escutei do meu pai pregando isso lá. O Keller fala isso num dos livros. Ele fala, o pai. O pai é pródigo. E ele vai nesse movimento de resgate dos 2 filhos, né? E os mais velhos... Porque as 2 parábolas já estão falando disso anteriormente. E o mais velho seriam os fariseus que estavam resistindo. Mas por quê? Publicanos e fariseus. Mas esse não é o mesmo paralelo direto com o caso de Jonas? Pois é. Então, vamos lá. Vamos para o nosso escutador, para nos dizer nosso ouvinte. Você está ficando curioso aí? Então, que bom que você já pode pegar, pode até pausar o programa e voltar de novo. Pega a sua Bíblia, abre aí em Jonas, vai caminhando com a gente. Vamos caminhando com o pastor João Paulo aqui, vamos caminhando com ele. Esse é um texto importante, o de Jonas, nesse sentido, fazendo esses paralelos todos. Inclusive, o capítulo 2, o paralelo imediato dele, e ele tem muitos elementos do Salmo 88. Salmo 88 é dos mais difíceis para serem traduzidos, porque ele é um salmo desesperançado completamente, né? E ele não tem fim, nada, e assim, então tá bom, vão morrer todo mundo e acabou. E acaba assim, do nada, né? Inclusive, Jonas também termina assim, né? Eu não teria misericórdia, os caras, eu não teria. É uma pergunta, né? É uma compaixão, Se você tem dó da planta, da boboreira, né? Isso. Que nasceu agora e morreu, você não teve controle nenhum, não fez nada. Como assim? Eu não posso ter misericórdia de gente que não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Eu não poderia fazer isso? Porque a grande pergunta é essa, né? Sobre o alcance da graça salvífica e o alcance da graça comum, que a gente falava anteriormente. Graça comum está sendo derramada sobre todos. Então, o sol nasce para mim e nasce para todo mundo, né? Nasce para vocês mais santos, para mim mais pecadores. Para, de certa maneira, abençoar as pessoas. O tempo todo. Agora, e a graça salvífica? Exato. Entendeu? Aí você tem uma limitação no processo, porém, quando você pega as institutas, você vai pegar Calvino um pouquinho mais assim, né, com vontade, o que vai acontecer? É monergismo, né? Ele fez tudo sozinho e ponto final. A graça está completa, né? A relação ali da obra de Jesus está completamente terminada. Eficiente e suficiente. Porém, a apresentação dela para todo mundo exige resposta. A minha resposta não completa a obra. Exatamente. Mas a obra exige uma resposta. Exatamente. Você mesmo entendeu? que seja irresistível, como é pregado no calvinismo, beleza. É como a aliança. A aliança é tanto condicional quanto incondicional. Ela é incondicional do ponto de vista que Deus não cobra nada para você. Algumas são incondicionais, outras mas são condicionais. A condição é que você creia. Você creia naquele que é o mediador. Mas isso vai trazer algum tipo de mérito? Não vai, é tudo graça. Até porque para você responder, você precisa da atuação do Espírito Santo. Você precisa da fé, e a fé precisa de um novo Deus, coração. é gratuito e pronto. Acabou. Então é sempre dele. Exatamente. Então você tem, por exemplo, a parábola dos trabalhadores na vinha. Começa no capítulo 19, na verdade. Só dá para entender o capítulo 20, a parábola, se você pegar a partir do 19, 16. Porque é o jovem que chega perto de Jesus, diz assim: Ei, Jesus, o que eu posso fazer de bom? Isso. E ele fala assim: nada, porque você não é bom. Só Deus é bom. A pergunta dele é: por que você está me perguntando se você pode fazer bom se só Deus é bom? Isso. Então a pergunta dele está respondida numa coisa retórica assim de Jesus. O que eu posso fazer de bom?
nada. Você não é Você bom. não consegue, é só ele Você que é não bom. consegue. Ele já Exato. deveria ter encerrado a Ele conversa encerrou. ali. Mas no caso dele, ele continua, mas peraí, eu cumpro as leis e tal. Ele parece que não entendeu primeiro. Exato. Ele falou assim, não, tudo bem, mas se você quer entrar na vida eterna, você precisa obedecer ipsis literis a lei. Você precisa obedecer ela completamente. Perfeito. Aí o camarada diz assim, mas qual mandamento eu devo obedecer? Por quê? Porque a cabeça dele ainda é mérito. Isso. E essa cabeça de que se eu posso fazer alguma coisa para conseguir definitivamente o direito a um benefício. Ok. Não tem direito. O benefício é dado por ele, por causa dele, e não por causa de nós. Perfeito. Percebe? Ele dá como ele quer. Exato. Do jeito que ele quiser. Aí o camarada fala, mas qual o mandamento? Por quê? Se Jesus fala assim, não, é amar a Deus. Pô, então eu vou me dedicar só a esse. O cara esquece os outros, porque é esse que vai me dar o direito. Exato. Você entendeu? Exato. E ele fala assim, não, todos. Porque ele pergunta qual? E ele fala todos o que estão no decálogo. Ele repete o decálogo inteiro. Aí o cara fala assim, pô, mas isso eu já tenho feito. Aí Jesus diz para ele, mas se você quer ser então perfeito, deixa de confiar nas coisas desse mundo. Ou seja, vende tudo que você tem, dá aos pobres e faz o quê? Me segue. Isso. Pô, peraí. O filho do homem não tem onde recostar a cabeça. O camarada que tem dinheiro, que tem status, agora vai morar na rua, vai virar andarilho. O cara não perde só fortuna. A confiança dele está em tudo, no status social. Então, o que Jesus está dizendo para ele é, abandona, entendeu? A sua confiança nas coisas que você tem no mundo e passa a confiar em mim. Certo. E aí, o que ele faz? Pô, não dá. Não consigo. Você E ele entendeu? sai Lembra de uma triste, ilustração é rico. velha do cara lá no Cabo de Aço, atravessando as cataratas do Niágara? Você conhece isso? Não. É bom de contar coisa antiga que fica parecendo novidade. Nesses casos. Conta a piada antiga, o pessoal fica assim, poxa, já é que tão novidade, velho, como é que o cara né? não sabe? Conta a história que o cara estava na Niágara estendeu um cabo de aço e um grande equilibrista. Então tava uma multidão lá vendo. E o cara vinha, ele foi, pegou uma vara para se equilibrar e atravessou e voltou e todo mundo ovacionou, né? Daí ele pegou um carrinho de mão e falou, mas eu vou fazer mais. Aí pegou o carrinho de mão, tirou o pneu, encaixou a roda assim no cabo de aço, pôs a vara de novo assim, segurando junto ali e tal, e foi com o carrinho de mão para um lado e para o outro, e o pessoal, o cara é extraordinário. Ele voltou lá, e aquela... Ele falou assim, vocês duvidam que eu atravesso com um saco de cimento em cima? Aí o pessoal ficou aquele silêncio. Ele pegou, pôs um saco de cimento em cima e voltou de novo e tal. E a turma, maravilhoso, que coisa maravilhosa, tal, todo mundo batendo palma. Ele falou assim, e vocês agora acreditam que eu consigo atravessar com uma pessoa sentada no carrinho? Aí o pessoal falou assim, agora não duvidamos mais. Falou, então eu quero um voluntário. Ai. Não vai ninguém. Essa história é velha, coisa de menino. Eu acredito, mas não agora me envolvo. Tá, você acredita em mim, né? Deus está falando, tá, então senta no carrinho. Ah, não, peraí, senhor. Sentar no O João carrinho Paulo não tem dá. mais jeito para isso. Exatamente. O Paulo tem mais jeito para isso. Aí acho que eu não gosto de altura, qualquer coisa parecida, né? Então, e assim, nessa relação que vai se desenvolver a parábola. Por quê? A parábola responde a uma pergunta de Pedro. Porque Pedro fala assim para ele, eita, porque se esse cara que consegue comprar as benesses sociais da religião e ele não vai ser salvo, então quem pode ser salvo? Isso, essa é a pergunta. E aí Jesus vira para ele e fala assim, não, para o homem é impossível. Exato. Aí ele fala assim, ué, mas para Deus Isso. tudo é possível, porque alguém que é bom para fazer uma coisa boa é Deus. Então ele pode fazer isso. Aí ele diz, então, é mais difícil passar um camelo no furo da agulha, e aí vem os alegóricos, né? Não, é a porta, não sei das quantas, é não sei o quê, não sei... Não. Interessante desse texto, dessa pequena parábola ali que Jesus fala antes, é que agulha quer dizer agulha. E camelo quer dizer camelo. Exatamente. Mas para você consegue fazer, os seres humanos conseguem fazer um camelo passar no fundo da agulha? É tão Não, impossível. é impossível. Mas para Deus? Tudo é possível. Então dá para passar um camelo no furo da agulha? Para Deus. Para Deus dá. Assim é isso como, que Jesus está assim falando. como qualquer um que vai ser salvo é possível somente para Deus. Então ele consegue atravessar com a gente no carrinho de mão. Agora nós estamos vendo Jonas na barriga do ser. Ah, sim, vamos lá.
Que peixe que era mesmo? Qual que era a marca do peixe? O nome lá é Gadol, né? Gadol é um bicho marinho grande. Lá fala que é um grande, né? Bicho marinho, mas Gadol é um predador de boca grande. Essa que é a ideia. É um bichão de boca grande que foi lá e engoliu o camarada. Então, fofoqueiro era o bicho e aí ele engoliu. De boca grande. Foi boca grande. E tá lá o nosso amigo Jonas, no meio daquele lugar fedido. E às vezes eu brinco com o pessoal, falo, você sabe cheiro de peixe? Então você tá na barriga de um peixe. Barriga de um peixe. Deve ter aquele monte de alga e não sei o que mais, ninguém sabe. Mas enfim, eu tô agora aqui viajando no tomate, né? Então tá lá no meio de tudo aquilo, no ponto ápice da angústia, do desespero. Eu só vou completar um negócio porque Fala. tem a ver com o que Jonas vai apresentar. Tá bom, vamos lá. Por quê? Ele depois apresenta a parábola dos trabalhadores da vinha. E o que ele diz? Chegou um cara, primeiro, né? Foi trabalhar na vinha, ele falou, te paga um denário, que é o dinheiro de um dia. Certo. E depois ele foi combinando com todo mundo, vou te pagar o justo. Ok. E ele diz no meio assim, então, quando você for pagar para o capataz, você paga primeiro para o que chegou por último. Porque ele queria que o que chegou primeiro visse o que ele ia fazer, que era a demonstração da graça dele, da misericórdia dele, derramada para alguém que não merece. O cara trabalhou 1 hora só, ganhou o dia inteiro. Imagina ele não merecia, ele merecia 10% do dia. Nem Imagina isso, quem porque eram trabalhou 12. Então, o camarada fala assim, nossa, meu chefe é tão bom, meu patrão é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que ele derrama bênçãos ilimitadas sobre aqueles que não merecem. Isso é graça. A graça, ela é a ação de Deus para aqueles que não merecem. Isso. Eles merecem o castigo. É imerecido. É merecido. Eles merecem o castigo, mas Deus é tão bom que não derrama sobre eles o castigo, derrama sobre eles graça. Isso vai ser apresentado no livro de Jonas. O tempo todo. Ele começa a experimentar esse negócio de graça no capítulo 2. Por quê? Ele merecia o castigo, ele desobedeceu. E ele sabe disso, ele fala assim, pronto, vou morrer, desobedeci. Uma vez eu preguei em Jonas e eu lembrei um fato lá na minha pregação, eu já preguei mais de uma vez em Jonas, mas enfim, e você não sei se tem alguma coisa na sua sequência aí. Há um período, uma ação quase graciosa dos marinheiros no navio, porque Jonas fala que ele fala o que está acontecendo, Jonas identifica o problema, ele fala assim, é por minha causa, não é isso aqui que está acontecendo? É porque eu fugi de Deus e os caras... Mas ainda há um hiato não, há um parênteses, há uma palavra dizendo que durante algum tempo os marinheiros ainda se recusaram a jogar Jonas na água. Sim. O tempo todo. Então, mesmo sabendo que normal, nós fazemos inclusive, né, com os nossos irmãos, às vezes, né? O cara é pecador, passa, eu quero nem saber. Mas enfim, não vou questão de disciplina. Mas eles ainda têm uma certa dignidade, uma certa caridade, uma certa misericórdia, uma certa sei lá o quê. Pânico, né? Que eles talvez, estão em pânico. Talvez até medo de se ele também é servo de Deus e está recebendo os castigos, a gente joga na água agora que nós vamos estar perdidos. Se ele talvez. quer pegar você, a gente mata você antes dele, ele vai então, pegar talvez seja, né? Mas é interessante ter essa coisa, assim, mostra uma certa dignidade, uma certa qualidade. Se você for né? observar o primeiro capítulo, tudo e todos obedecem a Deus. O tempo, o navio, o mar, os marinheiros, o capitão, tudo e todos obedecem a Deus. E nós sabemos que até mesmo a teimosia de Jonas foi usada por Deus. Tudo bem, mas depois a gente pode até um dia falar sobre essa questão de X, né? Sim. Eles endurecem o coração, a gente salva o gentil, depois eles ficam com o ciúme dos gentios e são de volta atraídos para a salvação. Exato. Beleza. Mas a grande relação toda que a gente tem é que o capítulo 1 de Jonas mostra Deus é tão poderoso, é tão soberano que tudo e todos obedecem a Deus. Menos Jonas, o miserável de coração peludo. Você entendeu? Esse é o ponto. E muitas vezes a gente faz isso com a religião. A gente fica julgando os outros, condenando os outros, e a gente não consegue olhar a própria existência nossa como rebeldes de Deus, de que a gente não obedece o que realmente Ele mandou a gente fazer.
Atos capítulo 1 vai dizer o quê? Nós somos o quê? Mártires. Ou testemunhas. Isso. Fiquem em Jerusalém, vai derramar o Espírito sobre vocês, vocês serão mártires. Isso. Né? Vocês serão minhas testemunhas. Ah, tá. E a gente está fazendo? Talvez você possa falar, não, eu faço, eu gravo podcast, eu tô na rádio, eu posso também falar, não, eu prego de vez em quando, você entendeu? Mas a gente está muito mais parecido com Nicodemos do que necessariamente com... Porque na hora de subir no carrinho de mão, a gente fala, eu tenho tanta coisa para perder. Isso. Ô, Nicodemos, bora, meu, vamos comigo. E ele, como que eu abro mão de tudo, todas as coisas? Muitas vezes é exatamente isso. Então, essa chamada de atenção leva Jonas para uma crise existencial muito aguda, que ele vai sair no capítulo 3. O capítulo 3, eu falei que ele é a renovação do chamado, né? Certo. Então, ele repete o mesmo tipo de estrutura no hebraico. Ele só muda uma preposição. E, na verdade, é uma letra. Tá. Lá no primeiro, ele usa a preposição ao. Ao é contra. Sim. Então, ó, tô chamando você, vai lá e prega contra Nínive. No capítulo 3, a construção é a mesma e muda só a preposição de ao para el. El é para. Isso. Agora, não é pregue contra a igreja, agora pregue para ela. Isso. Você entendeu? Por quê? Porque ele vai mostrar para Jonas que ele quer salvar Nínive. O que Jonas já sabia. Por isso que ele foge. Ele fala assim... Não falei que esses caras iam se arrepender e o senhor é bom, exato. O senhor é misericordioso e o senhor vai salvar os caras que eu quero que morra. Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? E como é que Jonas foi do mar Mediterrâneo para o rio Eufrates? Bom, deixa eu falar, né? O senhor não falou... O negócio é que tem um negócio que é o tal do Tarshish, né? Que é o Tarsis. A palavra lá é Tarshish. Okay. O problema é que Tarsis era uma cidade comercial de muitos minerais. Então, tinham muitos navios que vinham e iam para lá. Para essa tal cidade, ok? Mas esse termo foi para Nínive, ou foi para Tarsis, ele também era usado como uma maneira de dizer o cara foi para qualquer lugar. Porque tinham muitos navios que circulavam assim. Então, quando o cara queria falar, para onde você está indo? Pô, sei lá, eu estou indo para Tarsis. Quer dizer, estou indo para qualquer lugar. Desde que eu fique longe de Deus. Essa parece ser a intenção dele. Né? E além do que nós acreditamos que se tinha um peixe que Deus fez tamanho Jonas... Deus colocar o peixe do mar Mediterrâneo lá no rio, da água não seria problema nenhum. Nas minhas pesquisas, eu escarafunchei muitas revistas, muitos artigos e tudo. Eu até ponho na minha tese aí do mestrado, onde tem relatos de homens que foram engolidos e foram encontrados vivos. Sim. Dentro da baleia jubarte, por exemplo, entendeu? Que é um pouquinho mais comprido a questão. Os caras inteiros. Agora, foi também achado gente morta, inteira lá dentro, meio derretidona, assim, certo. Mas também foi encontrado. E são muitos os relatos de pescadores que foram encontrados vivos dentro do estômago. Agora, o nosso escutador aqui escutou o negócio de tese, que até agora não tinha falado de tese. Na verdade, esse trabalho que você tem, esse estudo, não é apenas foi um assunto no sermão, mas está sendo um trabalho que você está preparando profundamente. Eu faço um mestrado lá na Fabapar, lá em Curitiba. Meu orientador é o professor doutor, né? Antônio Renato Gusso, que é que elaborou a gramática instrumental, que fez pela Vida Nova, editora Vida Nova. Muito boa, por sinal. E ele tem me orientado nesse sentido. Eu queria fazer o Kierkegaard e tal, e ele falou, não. Vamos fazer um exegese do livro todo. Eu falei, tá bom. Aceitei o desafio e a gente está trabalhando. Então, a tese do mestrado, ele é um comentário com teor exegético, histórico e teológico. Então, eu trabalho muitos termos que aparecem lá: graça, misericórdia, compaixão, o próprio que a gente falou aqui antes, Sheol. Eu trabalho os nomes de Deus que aparecem no texto, que também são importantes, como Yahvé e Elohim, ou Yahvé Elohim, que aparece muito no texto. Como ele é transposto da boca dos marinheiros, entendeu? Porque existe uma conversão dos marinheiros, porque eles passam a prestar culto, né? Sacrifício e tudo mais. Então, você tem toda essa relação também com o nome, como ele é usado no Antigo Testamento e no Novo,
e como ele aparece ali na boca dos marinheiros e de Jonas. E afinal, Jonas se converteu na barriga do monstro marinho, do peixe, Rapaz, do seja que for. Jonas é um cara do coração duro. Na verdade, como o texto deixa em aberto no final, que ele coloca exatamente assim, não teria eu compaixão e pum, acaba. Pergunta retórica, né? É óbvio que você vai responder, sim, o Senhor tem misericórdia, né? Você não sabe qual é realmente o desfecho disso. Assim como a parábola do filho pródigo. Porque é a mesma coisa, é o paralelo exato. Ele fala assim, filho, eu não ia ter misericórdia dele, tudo que eu tenho é teu. Isso. E eu não ia ter misericórdia desse cara que se perdeu todo. E nesse sentido, nós poderíamos dizer, então, que os primeiros leitores do livro de Jonas foram do povo de Israel, né? Foram aqueles que estavam no povo de Israel. E como é que a gente pode encontrar, então, o propósito desse livro para os leitores, né? Os leitores originais? O povo de Israel precisava dessa chamada de atenção da parte de Deus, porque eu sou do povo de Deus. Nínive é meu inimigo. E, interessantemente, o povo parece que, às vezes, dá a impressão que Jonas, ele reflete o que o povo é diante de Deus. Sim. E Deus mostra, eu faço, todas as nações são minhas. E olha, tem gente que com uma pregação que não tem graça, não tem oferecimento de graça, 40 dias e Nínive será subvertida. Beleza. E, de repente, num tapinha, num piscar de olhos, ele se converte e o povo de Israel vem sendo infiel. Nesse lugar aí entra a palavra de Jesus. Okay. Porque Jesus fala, os caras querem um sinal. Sim. E ele fala assim, não, geração má e perversa, incrédula. Entendeu? Quando eu faço lá no texto, eu reconstruo, pego todos os sinóticos, onde aparece essa passagem, e reconstruo ela item por item que aparece em todos eles. Tá. Porque sinóticos é ver em conjunto, né? Semiótico. Então, a ideia é de colocar e reconstruir uma história. É uma história que elas são complementares, as três. Então, constrói uma história só. E ele diz, essa geração má, perversa e incrédula, só vai ter um sinal, o de Jonas. Certo. Por quê? Porque os caras acreditaram na mensagem de Jonas, e tá um aqui que é maior do que Jonas e vocês não acreditam. Certo. A rainha de Sabá, a rainha do sul, foi até Salomão buscar a sabedoria dele, e ela se converteu. E tá alguém aqui que é maior do que Salomão e vocês não estão se convertendo. Ele usa como uma espécie de parábola, isso não quer dizer que Jonas é uma parábola. Sim. Ele usa como um exemplo tanto a experiência da rainha de Sabá quanto a experiência de Jonas para dizer que, assim, vocês não estão acreditando. Ou seja, quando aparece o exemplo de Jonas e da rainha no processo, expõe uma fratura exposta dos judeus. O livro de Jonas, ele é incrível no sentido de que ele tem uma ironia muito aguda em cima do que a gente chama de nacionalismo de Israel. Que começa onde? Na origem do pecado. Capítulo 11 de Gênesis. Não na origem do pecado, mas na origem do divisionismo. Isso. Capítulo 11. O que tem no capítulo 11? Babel. Certo? Então, o camarada tá lá, eles estão achando que pode derrubar Deus, que tá a 2 quilômetros, né, de altura. É isso que eles imaginam. Isso. Vamos construir uma escada, a gente tira o velho de lá e a gente assume a bagaça toda. Essa é a ideia. Exato. Aí ele fala, opa, Deus olha de lá e fala tipo Joel Santana, né? Tá de brincation with me, né? Olha de lá e fala assim, não dá. E eles chegaram tão alto que Deus teve que descer. Então, aí ele olhou de lá e falou assim, esses caras estão de brincadeira. Então, ele põe confusão no meio deles. E a confusão é uma confusão nacional, é de línguas. Eles falam assim, tá bom, mas peraí. Quando a gente tirar Deus, quem é que vai governar? O americano disse, eu. O espanhol disse, sou eu. Certo? Esse é o ponto. Aí eles falam assim, é nós. Opa, então não. É porque só tem mineiro, né, nos Estados Unidos, né? Então a grande questão toda é, tá bom, quem é que governa? Se for você, eu não vou. Aí eles ficam tão confusos que eles abandonam a obra. E saem dispersos pelo mundo. O problema é que você tem um paralelo exato da reconstrução que o Espírito Santo faz na união de todo mundo. Um só Espírito, um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Pentecoste. Opa, capítulo 2. Reversão. Ele trabalha nisso aí. O problema é que Deus está conversando com Jonas e está falando assim, ei filho, você acha que eu só trabalho com Israel? Você acha que eu estou limitado ao território de Israel? E você pode fugir para onde você quiser, eu vou estar lá. Como é que o Salmo fala mesmo?
para onde eu vou mesmo? Sabe, Porque se eu for para profundeza, se eu for para lá, o senhor vai estar lá. E Jonas parece estar tentando exatamente, eu vou dar uma fugida para ver se dá certo. Entendeu? E não dá, porque é lógico, ele governa todas as coisas. Sim. A declaração dele para os marinheiros é o que deixa os marinheiros aterrorizados. Peraí, a gente está aqui esvaziando o navio. Pega um engenheiro qualquer aí, um engenheiro bom. O que ele vai dizer? Tem que deixar o navio mais pesado, porque ele vai estabilizar na água, correto? E não mais vazio, né? E por que eles estão jogando as coisas fora? O texto parece ironizar uma coisa de oferenda. De que eles estão tentando acalmar o Deus do mar. Pode ser. Você entendeu? Então, assim, eles estão fazendo tipo uma oferenda. Vamos acalmar o Deus que está fazendo essa tempestade acontecer. Aí Jonas... Jonas, o que você fez? Quem é o Deus que você... Bom, eu sou judeu. Ele começa dizendo, eu sou hebreu. E essa palavra é muito forte nacional, né? O aspecto nacional. Mas ele é quem? O Criador? Do céu e da terra e do mar. Ele fala dos mares. Criou os mares, as águas. Opa! Tudo isso está levando ele de volta para Gênesis. É isso. Mas peraí, se a gente está tentando acalmar um Deus territorial e você está dizendo que o Deus que você serve criou o mar, quer dizer, vamos morrer todo mundo. Aí os caras ficam desesperados. Mesmo não convertido, eles já tinham escutado falar em Jeová, do Deus de Israel. Claro, não, e mesmo que não tivessem, porque a construção do texto é um negócio absurdo. Eles estão falando assim, tá bom, vamos falar com o Deus territorial nosso, o Deus que está fazendo essa tempestade. E Jonas está dizendo para eles, não, o meu Deus criou o seu Deus. O que você acha que é Deus foi meu Deus que fez. E ele diz que está fugindo. É como se fala assim, você serve o Deus que cria o mar e você foge pelo mar. Você fez besteira. Olha a insanidade. É ironia. A ironia não, é que você pega também por que o texto de Gênesis fala sobre luminares. E não dá o nome de sol e lua. Porque eram deuses. Porque eram deuses. Então ele está dizendo assim pro pessoal de lá, né? Sabe esses aí que vocês chamam de Deus? Foi o meu Deus que criou eles. Inclusive é o seguinte, eles são luminares. Ele apaga e acende a hora que ele quer. E ele cria a luz antes de criar o refletor. Beleza. A lâmpada, né? Então, essa relação o Jonas está trazendo o tempo todo. O capítulo 2 é tão impressionante a construção que ele faz, que ele usa os mesmos termos que ele usa no começo do capítulo, no começo de Gênesis. Então, ele usa a palavra terrom, né? Tem uma construção, afafune, que é uma questão assim, passaram sobre mim. Quando você pega a construção no hebraico, você ouve o som da tempestade. A frase, as frases ditas, é uma coisa absurda. Porque você ouve, parece mesmo que o cara tá nos mares, aquela coisa remoendo, que você ouve quando você toma um caldo, né? Numa onda, você bate no fundo e fica aquele barulho, exatamente. Você fala, meu Deus, não vou conseguir voltar. É aquilo que Jonas está apresentando ali no capítulo 2. É um negócio absurdamente... Então, mas é aquela coisa, né? Fica aí a passagem pra gente, porque é exatamente isso. Passa por tudo isso. Está lá no ventre de um peixe. Uma coisa assim, desesperadora. Como você disse, né? Então tá lá, angústia no último grau e tal. Conversa com Deus, tá vendo ali, fazendo um apelozinho, né? Senhor, tá, mas, né? Que será? Deus dá a chance e o cara ainda... Eu falo, ele é a pregação mais sem fé que eu já vi nas Escrituras. É do Jonas. Ele passa a cidade e fala, daqui a tantos dias a cidade vai acabar. Eu fico imaginando a cara do Jonas. Vocês vão morrer, é isso que ele diz. Então, mas daqui a tantos dias, é só isso. Ele não fala, arrependam-se, eu estou aqui em nome de Jeová, olha, façam isso, quem sabe o Senhor ouvirá suas orações. Ele não fala nada, ele só fala assim, vai acabar. Vocês vão morrer. Aquele carinha com aqueles desenhos de charge, com a plaquinha dizendo assim, daqui uma semana acaba o mundo, né? Então, é a pregação mais sem fé, sem vontade que existe nas Escrituras, é a pregação de Jonas. Para mim é um negócio a alegria assim, de todos os seminaristas, né? Acho que é. Prega mal e ainda Deus... Né, pois é, só que o professor vai cortar os caras. Não faça isso no seminário, não, que se tu é professor de homilética ou de hermenêutica, vai te pegar aí, né? Mas é isso. E ele vai para a cidade e Deus faz o que faz, e é isso que você falou. Uma segunda chance. E no final você não sabe se Jonas é um convertido ou não é. É que nem o final de Saul. Então Saul se joga na espada e você fala, bom, o cara suicidou, foi para o inferno. Mas a Bíblia não fala isso. Não sei. A Bíblia só fala que um foi para o inferno. E esse, porque está escrito nas Escrituras, eu sei que foi para o inferno, que é Judas. Os demais, eu não sei.
o que aconteceu. E porque não encontrou arrependimento, Sim. mas encontrou remorso, mas não arrependimento. Mas porque a Bíblia perdição. diz que ele é filho da perdição e acabou. Então, Judas, eu sei que o Judas o Iscariotes, que tem outros, né? Esse Judas, que é de Judá também, se alguém não sabe, mas enfim, esse foi pro inferno que porque Paulo tá escrito. fala lá em 2 Timóteo, lá, esses aí miseráveis. Agora, os outros eu não sei o que aconteceu com o Jonas. Eu não sei se Jonas se converteu. Eu não sei se o moço rico, depois de tudo aquilo, se converteu. Não, eu não sei. Não sei. Que a gente Graças não pode a Deus, definir a questão da conversão de Jonas, porque ele era um homem que tinha relacionamento com Deus. Pois é. Ele era um desobediente, mas que aí é que tá um Deus negócio. falou com ele no começo de tudo, Deus está falando com ele. Mas é que nem a gente. Você entendeu? Exatamente. Então, o senhor prega, eu prego, ele prega, a gente estuda a Bíblia, a gente faz um monte de coisa. Então, a partir do momento que eu tenho um hiato de desobediência, então eu desconverti? Não. Você entendeu? Caiu Então, da graça. caí da graça, perdi a salvação. Não, aquele que está na mão dele não perde ninguém. Essa relação também, a questão não é a conversão dele, ou a salvação, porque eu tenho certeza que ele é salvo. O problema é a conversão e o desvio dele do mal, que ele faz no capítulo 2. Apesar de ele ter o coração duro, ele se desviou do mal, porque ele estava fugindo de Deus e ele converte. Okay. Esse termo também é usado lá, porque ele vai agora na direção de Deus. Mesma coisa do rei de Nínive, mesma coisa dos habitantes de Nínive. Eles estavam indo para o mal, porque a maldade deles chegou à minha face, é isso que ele diz. Literalmente, a maldade deles está na minha frente, no meu rosto. Né? Então, eles se convertem. Não vamos falar de Naum, que é outro assunto, né? Que tá bem ali. É outro segundo capítulo. E Naum é interessante, que tá lá, né? Eu acho que Naum entra na conversa, se é que eu posso aproveitar. Claro. Eu lembro quando eu preguei sobre isso, o capítulo em que fala, o capítulo 3, que fala da pregação de Jonas, que ele fala subvertida, que é algumas traduções, a Ara traduz assim. Eu lembro de um comentarista que ele falou algo interessante, que o termo subvertida, ele teria uma ambiguidade, em que você poderia ser subvertida de destruída e poderia ser de convertida, porque converte, sai de um lado e vai para outro. Que seria mais ou menos, acho que tem algumas traduções que fazem isso, virada, né? A virada. seria virada. Mesmo. E aí você fala, ok, interessante e tal, mas fala, Deus não destruiu. Será que ele não destruiu? Porque para mim, Naum é uma postergação. Jonas, Miqueias, mas naquela hora ali, Você tem uma diferença de Jonas para Naum. Porque o Jonas é o livro da segunda chance. Tanto para os de dentro quanto para os de fora. Tudo bem? Aquela geração ali, Deus preservou eles. Perfeito. Ótimo. A próxima geração vem e já era. Quase 100 anos depois, mais ou menos. Então, as próximas gerações estão aí, pervertidas. Só que você não tem um chamamento em Naum. Não. Naum é exatamente, ipsis literis a frase de Jonas. Daqui a 40 dias vocês vão morrer. Acabou, não tem chance. Porque a segunda chance ele já deu com Jonas. Exatamente. Então, com Naum, é a plaquinha do cara que está falando daqui a 40 dias vocês vão morrer. E realmente, acaba tudo. Exatamente. Hoje só tem escombros. Né? Nós sabemos disso lá em Nínive. O que a gente tem, porque você tem foi encontrado aquela estela como é que chama, meu Deus? Estela, Rapaz. alguma coisa, de Assurbanipal, né? Isso. Quando ele convida todo mundo para ir para um jantar e ele coloca isso lá. Isso também acho. Então você tem vários escombros. A cidade de Nínive, ela está exatamente entre... Como que é o nome do lugar? Que está a norte e depois a nordeste, que você tem o Nebi Yuná, né? Que é exatamente o do profeta Jonas. Ele está exatamente nesse lugar, que são 2 montes. E ele está colocado bem nesse lugar. Então você tem algumas coisas ali que se acha arqueologicamente. Que Deus destruiu mesmo. Destruiu. Não, ele deixa coisa, ele deixa rastro no caminho, que é para a gente poder falar, olha, existiu mesmo. Não se reergue, né? Só o fato de não se reerguer um império daquele tamanho. E é engraçado, porque nessa estela está escrito que ele convidou 70 mil pessoas para a festa. E as pessoas falam assim, Nínive é exagero, é uma hipérbole, 120 mil pessoas é impossível. No auge de Nínive, o que se espera é que ela teria tido 170 mil pessoas. E Deus falando assim, 120, ele está falando,
Exato. Entendeu? A fichinha Exato. pro que tá acontecendo. E a graça de Deus foi tão abundante que a gente fala de animais também, né? Maravilhoso. Ele cita animais, né? Ele fala, o que animais tem a ver? Pois é, Deus estendeu isso sobre tudo. Pro gado, Aquela né? coisa Pro que gado, alguns achavam que Deus do Antigo Aquele Testamento era churrasqueiro. diferente do Deus do Novo Testamento. Lá é lei, e depois lá é graça. Não tem graça no Antigo Testamento, não tem lei no Novo Testamento. Cuidado com esse tipo de interpretação que as pessoas fazem por aí. Então, né? mas as pessoas fazem isso para subjugar os processos a um movimento antropológico. né? Exatamente. Os seres humanos são, imagina, Deus é bom, ele não mandaria ninguém para o inferno. Opa, ele não está mandando ninguém para o inferno, você está indo com as suas próprias pernas. Eu tenho sido recorrente nas minhas meditações, nas minhas pregações, até alguma citação sempre, que nós estamos vivendo o que a Bíblia fala, nós estamos vivendo muito o que a Bíblia fala. Então nós estamos sendo provados mesmo. Você acredita mesmo que existe Deus? Você acredita mesmo que tem um Criador? Você vai, fala o credo apostólico, ou faz não sei o quê, ou lê tal passagem. Você acredita mesmo nisso? Pois é, nós estamos sendo provados nesse sentido. Você olha assim para o mundo e fala, mas o mundo está ruindo, a moral está ruindo, as coisas estão... Os princípios de Deus estão sendo esquecidos, as nações ditas cristãs, cada vez menos cristãs, aquele verniz cristão, né, da estrutura da nação está sendo arrebentada para todo lado. E o que eu vejo é o seguinte, nós estamos sendo provados. Eu não estou dizendo que Jesus vai voltar daqui a 5 minutos. Se voltar, você não vai estar escutando essa gravação, né? Porque aí não dá, né? Mas, enfim, eu não sei o que vai acontecer. Pode ser tão iminente se você for milenista. Aliás, para mim, tudo bem, meu filho. Eu vou estar com o Senhor e seja pré-pós, ou pós, ou AP-pós, ou qualquer coisa, para mim está tudo... O importante é que ele vai voltar, é isso que interessa. E é isso que a gente espera para o futuro, Agora, eu vou estar com ele. Deus está falando, você acredita mesmo que eu posso fazer justiça com as pessoas injustas que estão aí? Com a sociedade injusta? Você acredita mesmo que realmente a família vai ser preservada, ou você acha que ela já foi destruída pela filosofia ocidental e tal, e oriental? Você acredita mesmo que eu sou todo poderoso? Mas povos não cristãos estão entrando na Europa, e como é que vai ser? Do jeito que está indo, eles têm mais filhos, e você acredita que a Europa hoje é cristã? É isso que você está falando? É o que eu respondo para muitas pessoas. Né? Então, ou você acredita que existe Deus que te amou, nenhuma qualificação você tinha, totalmente um amor incondicional, não tinha nenhum tipo de condição, te equipou para você aceitar, te deu tudo aí, colocou, preparou você, se apresentou para você e falou, eu não estou indo atrás de quem me busca, eu me apresento para quem nem me busca. Então está escrito aqui, você acredita nisso? Então, cara, por que você está com medo? Medo do quê? Medo de morrer? Bom, morrer não vou morrer. Ou não, né? Se Jesus voltar e tal, for naquele momento especial. O que está acontecendo? Você acredita na Bíblia fala? Você acredita mesmo que Jesus Cristo pagou teus pecados? E que você, quando encontrar com Deus, não vai ter nenhum risco de Deus falar, não, menino, você não está no meu livro aqui, não. Peraí, como é que é? João Paulo? Não, peraí. Não tem. Mas aí eu vou dizer que nem disse o Stênio Marcius, né? Procura lá no finzinho. Escrito com letras vermelhas. Perdoada. Porque ele me perdoou. Você acredita nisso? Então você está com medo do quê, cara? Se os dias vão ser piores ou melhores, segundo a Bíblia, piores. Mas, enfim... Vamos viver a nossa vida com o Senhor, para a glória de Deus, fazer a vontade dEle. Você encontra aí um homem, então, que é alcançado pela misericórdia de Deus, numa situação impossível para nós. Que um peixe com uma pessoa dentro, a pessoa tem tal nível de consciência que ela ainda conversa com Deus, e daí depois o peixe vomitou. Não deve ser nada agradável você sair no meio de vômito de um peixe. Mas o bicho lá, seja lá o que for, monstro marinho, peixe, enfim, vomita você, e aí você vai a Nínive fedido, humilhado, arrebentado, faz uma pregação sem vergonha, e Deus continua falando com você. Isso aí. Então, esse é o grande negócio nosso, porque a gente está se afastando de Deus e Ele está mandando os bichos engolir a gente. E a gente continua o coração endurecido. Você entendeu? É o povo que toda hora, né, depois de ter saído da opressão do Egito, ainda fala assim, trouxe a gente aqui na frente do Mar Vermelho para a gente morrer.
Depois que atravessa pés secos, chega do outro lado e fala assim, trouxe a gente aqui para morrer de sede? Depois de receber, depois de ter a água saindo da pedra, diz para ele assim, tô com saudade, lá a gente tinha carne. Aí ele manda as codornizes, não, mas lá a gente tinha pão, e Deus manda o maná. Parece que tem uma insatisfação na questão humana. A roupa ela não gasta, sempre... Você está reclamando que a roupa não gastou. Essa satisfação natural por causa do pecado. Essa insatisfação que o pecado traz. De não completude na relação que tem com Deus, né? Que isso é muito forte, porque o pecado vai fazer a gente caminhar para esse lado aí o tempo todo. Exatamente. E Jonas, então você tem coisa para ensinar para a gente ainda, né, seu Jonas? Só isso? Tem. E é interessante. E você resolveu suas questões com Kierkegaard? Como é que você ficou? Eu gosto muito de Kierkegaard, você entendeu? Eu acho que ele dá muitos caminhos aí pra gente entender a gente mesmo, nessa relação nossa com a gente e com Deus, né? Você pega, por exemplo, Isaías no capítulo 6, e o texto importante é logo no comecinho, quando ele diz, no ano em que faleceu o rei Uzias, né? Porque esse é que é o problema, porque o Uzias é o cara que trouxe a estabilidade para Israel, né? E prosperidade. E o menino de 16 anos vai assumir um lugar mais proeminente, que é o sacerdócio de Israel, e agora morreu o cara que dava costas largas para ele. E aí tá todo mundo desesperado, tá falando, não vai dar certo isso. Eu sou impuro e vivo no meio de gente impura. E aí ele vê Deus. Quando ele vê Deus, como é que ele descreve Deus nessa passagem, você lembra? Ele vê num alto e sublime trono. Ele está no alto e sublime, mas como é que ele descreve que Deus é? Não descreve, já vou adiantar para você. Então, exatamente. Eu estou tentando falar, mas ele não descreve. Tá, mas a hora que ele vê Deus, o que ele descobre? Ele descobre a sua impureza. Então, a relação... E a purificação de Deus, porque o cântico é de santidade, né? Depois. Após. Sim, porque mas na hora que ele vê Deus, ele fala assim, vou morrer. Porque o cara se depara com a sua própria pequeneza. E essa relação, Kierkegaard vai trabalhar muito, que é assim, quando o cara chega perto de Deus, ele fala assim, puxa vida, eu sou incompleto, eu sou inconstante, eu sou pecador, eu sou miserável. E ele entra em desespero completo por causa disso. E é nessa relação que ele também trabalha. A Bíblia é tão maravilhosa. Só que sabe como me impressiona nesse texto? Eu acho que é por causa da minha vocação, né? Aí Deus fala, quem vai? Eu vou, tá? Então você vai falar, ninguém vai te escutar. E você vai pregar e ninguém vai te ouvir. Você fala assim, Deus chamando para um ministério fracassado. Ponto de vista de alguns. Então tá. Quem admira, que bom, João Paulo, que bom. E é o seguinte, você vai falar, ninguém vai te escutar, e você vai pregar e ninguém vai te ouvir. Você fala, mas, Senhor, peraí também, eu não quero fama, mas também desse jeito. E Deus fala para Isaías, né? vai lá. Então vai fazer minha vontade. O que vai acontecer não é problema seu, em outras palavras. Isaías tem um negócio tão legal, porque ele vai falar do Emanuel, né? O 6, 7, 8. Mas é uma coisa assim, tipo, vai nascer um menino aí, entendeu? E esse menino, ele é sinal de que eu tô com vocês. Essa é a ideia. O menino nasce, você tem a questão do duplo cumprimento, né? Apontando para Jesus, tudo bem, é o próprio filho de Isaías. Exato, e tudo mais. 8. Exato. E o que parece quando ele apresenta, parece o... Como é que chama? O Simba, né? Quando ele tá lá em cima da pedra, não, né? E ele apresenta o menino e fala, esse menino aqui, vocês estão vendo? Deus tá com a gente. Isso. E é isso que vai trazer tranquilidade, quando Deus está com a gente, quando Ele está presente. E Ele se faz presente na vida de todos nós. Basta que a gente entenda esse processo e se derrame na presença dEle nesse sentido de eu sei que o Senhor está aqui comigo. E mesmo que as dificuldades apareçam, mesmo que eu continue fazendo besteira e me arrependendo e me convertendo das minhas besteiras, o Senhor sempre vai estar ali para derramar a sua graça sobre mim, a sua misericórdia sobre mim. E é isso que Ele faz com os ninivitas. De capa a capa da Bíblia, a mensagem da palavra de Deus é misericórdia. João Paulo, você tem que prometer que quando sair esse livro da tese, você avisar a gente. Não precisa dar de presente, não. Eu compro.
Mas eu gostaria de saber, porque deve ser muito bom, vai ser um material maravilhoso. Espero que sim. Aprofundar. Obrigado pela tua presença. Mas eu acho que eu falo melhor do que eu escrevo. Ah, bom, isso nós vamos ver quando tiver produto. Aí eu devolvo, eu pago e eu devolvo. Ó, aqui, ó. Mas foi muito bom, mas nosso tempo está terminado. Quase que a gente já vai embater, já entrava em Isaías e ia mudar o assunto, continuar para o outro lado, tem tanta coisa. Deus te abençoe no seu ministério, no trabalho na rádio, no trabalho na sua igreja. Obrigado. Que beleza esse teu exemplo aí, o testemunho com a sua filha, que coisa linda isso aí, acho muito bom. Deus te ajude na caminhada. Obrigado pela tua presença com a gente. Eu que agradeço o privilégio de poder estar aqui. Mais uma vez, Pablo, obrigado. Eu que agradeço. Vocês sabem que você nos encontra nas principais plataformas de streaming e você pode escutar. Então esteja conosco, que é um prazer, sempre seria bom ver. Tem muita coisa gravada aí, você pode entrar aí no aplicativo, é gratuito, você pode também cooperar conosco, mas considere sobre isso. Deus te abençoe e até a próxima.